Você sabia que o Brasil teve participação na primeira medição experimental da relatividade geral? Aquilo que causou o Einstein ser uma celebridade mundial? Não? Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo, eu tô numa região nova aqui. Essa é a minha nova área de gravação. Eu ainda estou organizando, então as coisas vão mudar aqui um pouco nos próximos dias. Além disso, queria trazer alguns recados para vocês. Em primeiro lugar, lembrar do meu podcast, que é do André Souza, do Matheus Toldi e eu, que é o Toldcast Ciência, que é um podcast sobre ciência, mas que a gente fala sobre pequenas pílulas de ciência. Então, em vez de falar sobre algo de 1 hora, 2 horas, a gente faz uma explicação rápida, simples, para quem tem interesse em 15 minutos saber o que a gente está falando. Então, esse é o objetivo do Toldcast Ciência. E aproveitando também, pedir aqui no início do vídeo para vocês já deixarem like aqui. Sabe como é que é? A gente está aqui com 60 mil inscritos, então finalmente chegamos a 60 mil inscritos aqui no canal. E agora o objetivo é conseguir chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Para isso eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês, para que vocês recomendem o Fisiculturista para os seus amigos, recomendem para suas famílias e me ajudem aqui a gente montar essa corrente de chegar aí a 100 mil inscritos até o final do ano. Como eu falei no início, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa data muito importante, que é a data da primeira medida que foi feita, experimental, óbvio, medida da relatividade geral, que foi realizada no dia 29 de maio de 1919. Essa medida foi realizada em 2 lugares diferentes. Uma delas foi na Ilha de Príncipe, na África, e a outra foi em Sobral, no Ceará, aqui no nosso Brasil, onde essa medida foi muito especial, porque até esse momento, até a gente estar falando ali em 1919, a relatividade era mais ou menos aceita. As pessoas tinham uma noção que alguns fenômenos pareciam ser verdades, mas ainda era considerado uma coisa extremamente teórica e não era muito claro que que o universo funcionava daquela maneira. E essa foi a grande importância da medida de 1919, porque ela mediu um fenômeno que não existia outra maneira de acontecer e, mesmo assim, a gente conseguiu lá medir e ver aquilo. Então, não era um fenômeno que pode ser que seja causado pela relatividade geral ou causado por outra coisa. A gente não conhecia nenhuma outra física no momento que pudesse explicar aquele fenômeno que a gente mediu. O que é esse fenômeno que a gente está falando que a gente poderia medir? A gravidade de Newton, ela afeta unicamente as coisas que têm massa. Então, com isso, a gente está falando o quê? Que corpos massivos, então a gente, no meu caso, bastante massa, quando eles estão em contato com um outro corpo, um vai causar uma atração gravitacional no outro. Mas isso significa uma coisa muito estranha, porque você está falando então que corpos sem massa não seriam afetados pela gravidade. Nessa época a gente não conhecia nada que não existia massa. Então basicamente tudo que era uma coisa física deveria ter massa, então não existia muito essa preocupação. Mas a gente, no final do século XIX, início do século XX, a gente descobriu que, por exemplo, a luz não tem massa. A luz tem massa zero. E aí vem a questão, a luz é atraída pela gravidade ou não? Essa era uma dúvida que permeou muita gente tentando entender, será que a luz ia ser afetada ou não? E aí que é essa coisa muito interessante. Porque sim, a luz, Einstein ele vem e mostra que a luz é afetada pela gravidade. Só que a coisa mais interessante é que assim, você consegue, quando você está fazendo a gravidade de Newton, você consegue de certa maneira conseguir calcular você consegue, mesmo a gravidade não funcionando nos corpos que não tem massa, existem maneiras que você consegue fazer essa conta. E se você consegue calcular como é que seria a atração gravitacional dessa luz, você vê que ela é metade da que foi calculada por Einstein. Existe um fenômeno muito maior, quer dizer, a luz ela é atraída, mesmo ela não tendo massa, mas ela é atraída muito mais na relatividade geral. E esse, como eu falei, esse fenômeno não existe em outro lugar. Nenhuma outra teoria física
você tem a explicação de como a luz seria atraída para um corpo massivo. Mas o que significa, então, a luz ser atraída por um corpo massivo? Como a gente poderia medir isso no eclipse solar? Esse fenômeno que a gente está falando é chamado fenômeno das lentes gravitacionais. O que é a lente? A lente é um objeto que altera a direção da luz para poder focar os raios que estão vindo num ponto diferente, por exemplo, da tua retina. Se a luz for atraída pela gravidade, significa que um raio de luz passando próximo do Sol, por exemplo, mudaria a trajetória dele. E a posição daquela estrela ficaria um pouco diferente no céu. Então está falando que você tem um feixe de luz vindo e ele deveria atingir a Terra e mostrar qual que é a posição dele, mas se ao passar perto do Sol ele vai sofrer um pequeno desvio e a posição aparente dele no céu vai mudar. Então, em vez de aparecer onde ele estava, aquela estrela vai aparecer um pouquinho deslocada de onde ela estava originalmente. Se eu consigo medir precisamente a posição da estrela no céu e perto de um eclipse, por que perto de um eclipse? Porque no eclipse a luz do Sol vai estar sendo coberta, né? A gente não vai estar vendo a luz do Sol, então eu vou conseguir ver muito melhor as estrelas que vão estar em torno dele, porque eu estou cobrindo aquele disco, então eu consigo ver todas as estrelas que estão em torno dele, e ao conseguir ver essas estrelas, eu vou conseguir medir qual que é a posição delas quando elas estão passando bem próximo à superfície do Sol. Então, se a posição delas se alterar um pouquinho, eu consigo calcular, porque eu sei com precisão onde é aquela estrela, e eu consigo saber o quanto ela desviou e calcular, então, qual que é o tamanho da atração que foi feita pela aquela estrela. Então, foi isso que foi feito em 1919 em Sobral e na Ilha do Príncipe, na África. Por que foram feitos em 2 lugares? Era garantia, porque em um lugar podia ter chuva, podia ter qualquer problema prático que poderia impedir a medida. Então, ter em 2 lugares garantia que as pessoas iam conseguir gravar sem maiores problemas e ter aquela medição feita independente do que acontecesse. E aí é a coisa, de novo, incrível. Essa medida foi feita, as pessoas foram lá, olharam e bateu os resultados previstos na relatividade geral. E isso, de novo, não existe outra teoria que pudesse explicar isso. Então essa foi a primeira medida, a primeira de muitas, que mostrou que a relatividade geral é uma teoria que explica o universo e a gente consegue medir os resultados que ela está trazendo a partir do universo diretamente. Foi a primeira vez. Milhares de outras medidas foram feitas posteriormente, a gente tem outras que foram feitas esse ano, mas o que a gente está completando então 100 anos desse dia muito importante, onde Einstein passou de ser um cara que era levemente conhecido para o dia que ele se tornou uma estrela de verdade. Foi no momento que as medidas de Sobral e Príncipe foram confirmadas, foi quando Einstein se tornou, sim, o cara que a gente conhece hoje como Einstein, conhecido mundialmente. Tá bom? Então, vamos comemorar essa data, 29 de maio de 2019, os 100 anos, e que no Brasil, na cidade de Sobral, as pessoas participaram. Teve a participação, então o Brasil foi o lugar que foi feita a medida. Estou pedindo aqui, se você, que por acaso aqui é ouvinte do meu canal e mora em Sobral, ou vai estar em Sobral no dia 29 de maio, me conta se alguma coisa aconteceu lá, se por acaso teve alguma comemoração ou não. Estou curioso de saber. Se teve, me manda aqui as fotos, manda pra gente que a gente pode falar depois mais sobre isso sim. Beleza? Então, ficamos por aqui. Logo mais vídeo no canal e falou!